Glorifié soit le nom de l'Éternel. Nous avons un petit problème d'internet. Tem pequeno problema de internet. Donc qu'est-ce que nous allons faire? E o que vamos fazer? Nous allons de suite Vamos diretamente passer à la prédication ce passar a soir. pregação hoje. Nous avons parlé Falamos, sur enseigne-nous à prier. nos ensina a orar. Enseigne-nous à prier, c'est un message É uma mensagem que Dieu m'a donné que Deus me deu. parce que les disciples de Jésus ont dit, Porque os discípulos de Jesus falaram: Jesus, Jesus, Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier. João Batista ensinou seus discípulos a orar. Donc enseigne-nous à prier. Então nos ensina a orar. Donc regardez maintenant ce message. Olha agora essa mensagem. Ce message va changer votre Vai vie mudar a sua vida. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Pretinho. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificar o nome do Senhor. Alléluia. Aleluia. Vous êtes là? Vocês estão aqui? Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificar o nome do Senhor. Moi aussi, je suis plein de joie Eu também estou cheio de alegria d'être dans la présence du de Seigneur. estar na presença do Senhor. Aujourd'hui, c'est le jour d'études bibliques Hoje é o dia de estudo bíblico et nous sommes en train d'entamer une étude sur la prière. e começamos o estudo sobre a oração. Nous devons comprendre la prière. Devemos compreender o que é a oração. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette Estamos na étude. segunda parte desse estudo Et je prie au Seigneur e eu oro ao Senhor qui me donne les paroles justes, que Ele me dê as palavras certas, les justas, paroles qui vont directement à votre cœur as palavras que vão diretamente aos seus et corações. que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire. E que vocês possam compreender o que eu vou falar. Parce que si votre intelligence s'ouvre Porque se a sua inteligência, a sua mente et vous abrir comprenez le monde de la prière, e você compreender o mundo da oração, à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, je suis persuadé eu tenho certeza que votre vie va commencer à changer. que a sua vida vai começar a mudar. Alléluia. Aleluia. Votre vie va commencer à changer. A sua vida vai começar a mudar. Parce que vous allez comprendre le monde de la Porque prière. você vai compreender o mundo da oração. C'est très difficile de comprendre le monde de la É prière. muito difícil compreender o mundo da oração. Pourquoi? Por quê? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Porque nos perguntamos muitas coisas. Pourquoi on doit prier? Por que devemos orar? Dieu ne voit pas toutes les choses? Deus não vê todas as coisas? Dieu ne sait pas toutes les choses? Deus não sabe de todas as coisas? Pourquoi je dois prier? Por que eu devo orar? Je vais vous expliquer tout cela Eu vou aujourd'hui explicar para você tudo isso hoje. dans la deuxième partie de l'étude sur la prière. Na segunda parte do estudo sobre a Et oração. vous allez comprendre E você vai compreender quelles sont les plusieurs manières de prier. quais as diferentes maneiras de orar. Alléluia. Aleluia. Pour que vous puissiez comprendre la prière, Para que você possa compreender a oração, je vous invite eu vos convido à ouvrir votre Bible a abrir sua Bíblia dans le livre de Jean, no livro de João, chapitre 3, capítulo 3, verset 6. versículo 6. Livre de Jean, chapitre 3, Livro verset de 6. João 3, 6. Si vous avez pris votre stylo, Se você pegou sua caneta, commencez à noter. comece a anotar. Ça va être très important pour vous. Vai ser muito importante para você. Regardez ce qu'il dit. Olha o que diz. Jean João 3, 3, 6. 6. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Je répète encore une fois. Eu repito mais uma vez. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. A minha tradução diz assim: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Je vous parle de deux mondes parallèles. Ele fala de dois mundos paralelos. Un monde spirituel humain, O mundo espiritual humano, animal comme dit la science, animal, como diz a ciência, et un monde spirituel. e o mundo espiritual. Alléluia. Aleluia. Qu'est-ce qu'a fait le péché O que fez o pecado? à l'humanité? A humanidade? Il a séparé l'homme de
Ele separou o homem de... Le péché a O séparé pecado l'homme de separou o homem de Dieu. Deus. Le mot séparation, ça veut dire mort. A palavra separação significa morte. Mourir pour Morrer para Dieu. Deus. Aleluia. Aleluia. Põe mais pra cá, que eu não enxergo ninguém aqui. Aleluia. Aleluia. Mourir pour Morrer para... Dieu. Et donc, Jésus dit, Então Jesus disse, ce qui est né o que é nascido de l'humain do humano est humain. é humano. Alléluia. Aleluia. Si je veux discuter avec le frère Yao, Se eu quero conversar com o irmão Yao, si je veux discuter avec vous, conversar com vocês, j'utilise des moyens humains. eu uso maneiras e estratégias humanas. Alléluia. Aleluia. Oh, je vous invite à venir me Ou eu voir. vos convido a vir me ver, Oh, je vais vous voir. ou eu vou ver você, Oh, j'utilise la technologie. ou uso a tecnologia. Qu'est-ce que je peux utiliser pour communiquer avec O vous? que eu posso usar para comunicar com vocês? Le téléphone, O telefone, l'email, o e-mail, l'internet, internet, les SMS. mensagens, Et nous allons nous répondre. e nós vamos nos Nous allons falar. nous communiquer, certes. Vamos nos comunicar, certo? Parce que ce qui est né de l'humain, Porque o que é nascido do humano, ce qui est animal, o que é animal, va fonctionner avec tout ce qui est humain. vai funcionar tudo que é humano. Tout le monde a compris? Todo mundo compreendeu? La Bible dit A Bíblia diz que ce qui est né de naissance naturelle, Que o que- c'est la vie humaine. os que nasceram do nascimento natural é humano. C'est la vie naturelle. C'est la vie naturelle. É a vida natural. Ce qui est né de l'esprit O que é nascido do Espírito est animé par l'esprit. é animado pelo Espírito. Le péché a amené quoi? O pecado trouxe o quê? Le salaire du péché a amené quoi? O salário do pecado trouxe a La morte. mort, la séparation. A separação. Isaïe 59, Isaías 59, 1, qu'est-ce qu'il dit? diz o quê? Nous allons commencer doucement. Vamos começar devagar. Je ne vais pas essayer de presser. Não vou apressar. Ce que je veux ce soir, O que eu quero essa noite c'est que vous compreniez ce que je vais vous é parler. que vocês compreendam o que eu vou falar. Isaïe, Isaías, j'avais pas noté cela, mais je vais chercher. eu não tinha anotado, mas eu vou procurar. Ça vient de me venir à l'esprit. Acabou de vir no meu espírito. Isaïe 59, Isaías 59, verset 1 versículo 1 et 2. e 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous en cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Aleluia, pode ler. Aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Alléluia. Le salaire du péché O est salário do la pecado é a mort. Morte. La séparation de Dieu a separação de Deus du monde spirituel do mundo espiritual par le monde charnel pelo mundo a carnal commencé começou à partir que l'homme a péché. a partir do momento que o homem pecou. Quand l'homme a péché, Quando o homem pecou, la Bible dit a Bíblia diz que Dieu l'a expulsé que de sa Deus o présence. expulsou da sua presença. Amen. Amém? Vous comprenez bien ce que Vocês je vous compreendem o que eu de estou vous parler? falando? Donc, c'est là que le problème a commencé. Então foi aí que o problema começou. Jésus est venu Jesus veio et il a ouvert une porte e abriu uma porta pour que ce monde spirituel para que esse mundo espiritual et cette communication dans le monde e essa spirituel, comunicação com o mundo espiritual, cette renaissance dans le monde esse spirituel renascimento com o mundo espiritual arrive. aconteça. Alléluia. Alléluia. Isaïe avait prophétisé. Isaías profetizou. Non, Não, Dieu n'est pas sourd. Deus não é surdo. Non, Non. la main de Dieu n'est pas courte. A mão de Deus não está encolhida. Ce qui empêche de vous O que écouter, impede de ouvir ce vocês, qui empêche de vous o répondre, que impede que ele responda c'est le péché. é o pecado. Parce que le salaire du péché Porque est là. o salário do pecado é a morte. On a compris jusque-là. Nós compreendemos até aqui. Vous comprenez? Vocês compreendem? Donc, il existe deux mondes. Então existem dois mundos.
mundos. Existe un monde naturel O mundo natural, où quand je veux communiquer dans le monde naturel, quando eu quero comunicar no mundo natural, j'utilise les outils naturels, eu uso os instrumentos naturais. les ferramentas Ferramentas naturais, c'est le téléphone, o telefone, les cartes, as cartas, les e-mails, e-mails, la communication face a à face. comunicação face a face. Mais ça, c'est humain. Mas isso é humano. Ça, nous comprenons. Isso nós compreendemos. Mais il y a une chose que Mas há uma coisa les que êtres humains ne vont pas os comprendre. seres humanos não vão compreender. Pourquoi on doit prier? Por que devemos orar? On dirait qu'on est fou. Parece que somos loucos. On se met dans une pièce Nós nos colocamos et no on quarto commence à parler avec quelqu'un e começamos a falar com alguém qu'on ne voit pas. que nós não vemos. On commence à parler à un être Começamos a falar com um ser qu'on n'a jamais vu. que nunca vimos. Donc, c'est plus naturel. Então não é mais natural. Les hommes humains, Os homens humanos, s'ils nous regardent, se nos verem, ils trouvent même beau. eles acham bonito. Mais ils sont un peu Mas eles falam que são um pouco illuminés, quoi. iluminados. Ils sont un peu... Um pouco... ouais, ils sont pas trop bien de la tête. Não são muito bem da cabeça. Ils restent dans une pièce en train de Eles prier. ficam no quarto, gritando, Ils sont dans l'église en train de prier. na igreja, Il y a orando. même ceux qui regardent vers les cieux comme Tem ça. os que olham para o céu assim. Je trouve très beau, Eu acho muito lindo. mais je pense qu'ils sont pas trop clairs. Mas eu acho que não são muito bem. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia. dans 1 Corinthiens Em 1 Coríntios 2, 14 à 16. 2, 14 ao 16. C'est normal, hein? É normal. Ils sont animaux. Eles são animais. Ils sont humains. São humanos. Ils ne vont jamais comprendre Nunca vão compreender qu'il y a un autre monde, que há um outro mundo. qu'on ne se communique pas de la même façon. Que não nos comunicamos da mesma maneira. Et ils vont jamais comprendre. E nunca vão compreender. 1 Corinthiens 1 Coríntios 2, 14 à 16. 2, 14 ao 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Folie. Et il ne peut la connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. L'homme est spirituel, au contraire, juge tout et il ne lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nous connaissons les deux mondes. Nós conhecemos os dois mundos. Nous connaissons le monde physique O mundo físico et nous connaissons le monde e o spirituel. mundo espiritual. Nous parlons de le monde physique. Nós falamos no mundo físico, Nous parlons de le monde nós spirituel. falamos no mundo espiritual. Nous nous battons dans le monde Nós physique lutamos no mundo et físico nous nous battons dans le monde e lutamos spirituel. também no mundo espiritual. Nous comprenons toutes les choses. Nós compreendemos Mais todas as nous ne sommes coisas, pas compris de tous. mas nós não somos compreendidos Parce que de eux, ils ne todos. comprennent pas les choses Porque eles spirituelles. não compreendem as coisas Mais espirituais. nous comprenons les choses Mas nós spirituelles. compreendemos as coisas espirituais. Nous discernons toutes les choses. Nós discernimos todas as coisas. Ah, ça c'est spirituel. Ah, isso é espiritual. Ah, ça c'est charnel. Ah, isso aqui é carnal. Mais eux, ils ne discernent Mas eles rien. não discernem, Parce qu'ils sont morts. porque eles estão mortos. Ils sont morts. Estão mortos. Ils sont séparés du monde Estão spirituel. separados do mundo Ils espiritual. connaissent que les choses Só charnelles. conhecem as coisas Parce carnais. qu'ils sont les hommes naturels. Porque são homens naturais. Vous commencez à comprendre. Você começa a compreender. C'est pour ça que Jésus a dit É dans por isso Jean, que Jesus disse em João: c'est lui qui est né naturellement, esse que nasceu c'est naturalmente, celui qui est né de la chair, que nascido da carne, c'est chair. é carne. Mais celui qui est né de Mas o l'esprit que nasce do Espírito est spirituel. é Espírito. C'est pour ça que Isaïe a dit, É por isso que Isaías disse: non, Não. c'est pas que je suis sourd Não é que eu sou surdo pour pas t'entendre, para não te ouvir. mais c'est pas que mes mains sont prises pour Não pas é te que a minha mão é répondre, encolhida para não te c'est que le salvar. péché t'a tué É que o pecado te matou et t'a séparé de moi. e te separou de mim. Alléluia, Aleluia. alléluia. Aleluia. Qui commence à comprendre? Quem começa a compreender? Levez la main si vous comprenez. Levante a vraiment. mão se você está compreendendo. Alléluia.
Donc deux mondes. Então, dois mundos. Un monde charnel, O mundo carnal, un monde animal o mundo animal et un monde e spirituel. o mundo espiritual. On peut se communiquer dans les deux mondes. Podemos nos comunicar nos dois Nous mundos. qui sommes spirituels. Nós que somos espirituais, Les hommes charnels, os homens ils carnais, connaissent une seule façon de se communiquer. conhecem uma só maneira de se La comunicar. partie charnelle. A parte carnal, Dieu, Deus, il a dit ele disse que qui a coupé cette que communication, quem cortou essa comunicação c'est le péché. foi o pecado. Jésus a dit, Jesus il disse, est nécessaire de naître de é nouveau. necessário nascer de novo. Celui qui n'est pas de nouveau Esse que não nasce de ne novo, va jamais voir nunca verá ce nouveau monde, esse novo ce mundo, royaume, esse reino que c'est le monde que é spirituel. o mundo espiritual. Toi, tu le connais. Você conhece, Moi, je le connais. eu Parce conheço, que nous discernons porque nós discernimos toutes choses, todas as que ça coisas, soit humaine, que seja humana, que ça soit que spirituel. seja espiritual. Qui peut donner gloire à Dieu Quem pour pode dar lui. glória a Deus por isso? Aleluia, Alléluia. aleluia. Glorifié soit le nom de Glorificar o l'Éternel. nome do Senhor. Naissance. Nascimento. Qu'est-ce qui veut dire naissance? O que significa nascimento? Nouveau départ. Novo recomeço. Petit. Pequeno, Quelqu'un qui est né de moi. alguém que nasce de mim. Qu'est-ce que les parents veulent voir d'un nouveau-né? O que os pais querem ver no recém-nascido? Qu'est-ce qui fait plus d'émotion à un parent? O que dá mais emoção a um pai, a uma mãe? C'est quand il marche par la première fois É quando ele anda pela primeira vez? ou quand il dit maman, Ou quando ele diz mamãe, papa? papai? Qu'est-ce qui génère plus d'émotion? O que gera mais emoção? La communica, A comunicação. la communica. A comunicação. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Quand tu nais, Quando você nasce, le papa et la maman prend soin de toi. a mãe cuida de você. Il te protège pour que tu tombes Te pas. protege para você não cair. Il te nourrit pour que tu grandis. Te alimenta para Mais que il a você hâte cresça. d'une chose. Mais il a hâte d'une chose. Mas ele tem pressa de algo. Ça fait longtemps Faz tempo qu'il attend depuis ta que ele naissance espera desde que você nasceu. qu'il te regarde dans les yeux. Que ele te olhe nos olhos. Qu'elle te regarde dans les yeux, Que ela te l'enfant, olhe nos olhos, a criança. et te reconnaisse E que ela te reconheça. comme son père Como seu pai. ou comme sa mère. Ou como sua mãe. Maman, Mamãe. papa. Papá. Alléluia. Aleluia. La communication s'est rétablie. A comunicação se Alléluia. restabeleceu. Vous savez comment le Seigneur t'attend. Você sabe o quanto o Senhor te Si tu n'as espera. pas une habitude de prier au Se você Seigneur, não tem o costume de orar ao si tu es Senhor. né de nouveau, Se você é nascido de novo. mais tu n'as pas eu cette Mas compréhension você ainda não teve essa que compreensão. tu es né dans l'esprit, Que você nasceu no Espírito. que ce qui est en train de se passer là avec toi, Que o que está acontecendo com você c'est les bénédictions de ta naissance. é as bênçãos do teu Tu es nascimento. porté dans les bras du Você é papa. carregado no colo Tu pelo es Pai. nourri par le Você é papa alimentado pelo Pai. et par tes parents. E pelos teus pais. Dans le cas spirituel, No caso espiritual, par l'Esprit Saint de Dieu. pelo Espírito Santo de Deus. Mais à un moment, Mas há um momento, ton papa, o teu pai, il attend quelque chose de ele toi. espera algo de você. C'est que tu commences de nouveau. É que você recomece. Comece de novo à communiquer avec lui. A comunicar com ele. C'est pour ça que quand ils ont demandé à Jésus, É por isso que quando perguntaram a Jesus, comment on prie, como oramos? il a dit, Ele disse, Dieu attend que tu l'appelles de. Deus espera que você o chame. Dieu attend que tu l'appelles de. Deus espera que você o chame de Pai. Alléluia. Aleluia. Quand tu vas prier, Quando você vai orar, commence comme cela. comece assim, Papa. Pai. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Quand tu vas prier, Quando você vai orar, prends ton temps. pegue o seu tempo. Sépare-toi. Separe. Il y a quelque chose qui va se passer. Algo vai acontecer. Dieu attend, ça fait longtemps. Deus espera faz tempo. Ah, le péché t'a tué. O pecado te matou. Mais Jésus, par son sang, Mas Jesus, pelo seu sangue, t'a ressuscité dans te le monde spirituel. ressuscitou no mundo espiritual. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Agora dans le você é monde nova spirituel. criatura. Maintenant, tu es charnel Agora você é carnal, parce que tu vis comme humain. porque você vive como humano, Tu vis comme un animal humain, vive como comme dit la science. um animal humano, como diz a ciência. Mais tu es aussi spirituel. Mas
Você também é espiritual? Tu as un monde parallèle. Você tem um mundo paralelo. Et ce monde est E spirituel. esse mundo espiritual. Et dans ce monde, Dieu Nesse mundo, Deus est ton Père. é teu Pai. Parce que tu es né de nouveau. Porque você nasceu de novo. Alléluia. Tu es nourri par lui. Você é alimentado Mais por il Ele. attend une chose. Mas espere uma coisa. Le jour que tu le regardes dans les O yeux, dia que você olhar Ele que nos tu rentres olhos. dans sa présence Que você entra na sua presença. et que tu l'appelles par un nom. E que você o chame por um nome. Mais un nom qu'il attend, ça fait O longtemps nome que que tu Ele l'appelles. espera há muito tempo. Alléluia. Que tu le regardes et tu dises, Que você olha para Ele e diga: mon Père. Meu Pai. Alléluia. Aleluia. C'est ça la prière. É isso a oração. La prière, A oração c'est une conversation é uma conversa dans le monde no spirituel. mundo espiritual. Et elle génère une intimité. E ela gera uma intimidade. Alléluia. De la Alléluia. même façon Da mesma maneira que quand tu parles avec que quelqu'un, quando você fala com alguém, tu génères une intimité você avec la gera uma personne. intimidade com aquela pessoa. Tu génères une vie proche avec la Você personne. gera uma vida próxima com Le essa pessoa. chrétien qui ne prie pas O crente que não ora n'a pas d'intimité dans le monde não tem spirituel. intimidade no mundo espiritual. Ouvre ta pensée comme Abre teu ça. pensamento. Ouvre ton intelligence. Abre teu entendimento. Prier, Orar c'est communiquer avec le é Seigneur. comunicar com o Senhor Dans le monde no spirituel, mundo espiritual. c'est reprendre cette liaison avec le Seigneur. É retomar esse ligamento com Ce o qui est Senhor. charnel O que é carnal vit dans la chair, ne comprend pas. vive na carne e não Mais il y a entende. deux mondes. Mas tem dois Il y a le mundos. monde charnel, O mundo où carnal, on communique comme onde ça. comunicamos, Et il y a le monde e o spirituel, mundo espiritual, où on communique avec le Père. onde comunicamos com o Pai. Alléluia. Aleluia. Qui peut donner gloire à Dieu Quem pour pode dar cela. glória a Deus por isso? Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom Glorificado de l'Éternel. seja o nome do Senhor. Plus on grandit spirituel, plus on grandit spirituel, Mais crescemos espiritualmente plus notre conversation e mais a nossa conversa va être soutenue. será sustentada. Sera une conversation plus mature. Será uma conversa mais madura. Quand ton enfant il est petit, Quando teu filho é pequeno, tu traduis sa conversation. você traduz a conversa dele. En fait, il parle tout ce qui vient à sa tête. Ele fala tudo que vem na mente. Les mots sont pas corrects, As palavras não estão certas. mais tu es tellement attentif à lui Mas você está tão atento a ele que il suffit qu'il commence à lâcher des petits mots. que basta somente que ele solte algumas Et palavras ces mots ne sont même pas corrects encore. e elas ainda nem estão corretas ainda. Tu te presses Você se apressa et tu le réponds. e você responde. C'est ça quand un chrétien naît de nouveau. É isso quando o crente nasce de novo. Alléluia. Aleluia. C'est pour ça qu'on est là à l'église. É por isso que estamos aqui na Et igreja. quand nous voyons un nouveau converti, E quando vemos um novo convertido, ça fait un an qu'on prie pour un travail. faz um ano que oramos por um trabalho. Ça fait un an qu'on prie pour un papier. Um ano que oramos por um documento. Le nouveau converti, il arrive E o novo convertido chega dans la deuxième semaine. na segunda semana. Il dit, pasteur, je vais donner un témoignage. E ele fala, pastor, eu quero contar um testemunho. Oh, le dit, viens donner ton témoignage. Vem aqui contar teu Il a testemunho. dit, j'étais dans le monde. Ele disse, eu estava no mundo. Je buvais. Eu bebia. J'étais sale dans la boue du péché. Eu estava na lama do J'ai pecado. rencontré Jésus dimanche dernier. Eu encontrei Jesus domingo Je passado. suis venu ici. Eu vim aqui. Ça faisait des années que j'avais pas de travail. Fazia anos que eu não tinha Ça trabalho. faisait des années que ma femme et mon mari m'avaient laissé. Fazia anos que a minha esposa ou meu esposo tinha me deixado. Cette semaine, Essa semana. tout s'est arrangé. Tudo se ajeitou. J'ai un travail. Eu tenho um trabalho. Mon mariage. O meu casamento. Tout s'est arrangé. Tudo se ajeitou. Et le vieux chrétien regarde. E o velho crente olha, Mais comment ça mas c'est possible? como assim? Ça fait des années que je prie. Faz anos que eu oro. Et il vient E d'arriver. ele acaba de chegar. Et ça y est. Pronto. Il y a un problème. Tem o problema? C'est naturel. É natural. Quand on est bébé Quando estamos bebês ainda. et qu'on ne sait pas trop faire, E que não sabemos como le fazer. papa il est là O papai está aqui. et il répond vite. E ele responde rápido. Mais il a besoin qu'on grandisse et qu'on mûrit. Mas a casa que crescemos e amadurecemos. Il veut cela. Ele quer Il isso. veut pas qu'on reste toujours petit. Não quer que ficamos sempre pequenininhos. Parce que quand Cindy vient me demander quelque Porque chose, quando Cindy vem me pedir alguma coisa. qu'elle vient Ela pour vem me demander quelque chose,
J'essaie de la comprendre. Eu tento compreender o que ela está Mais falando. imaginez-vous, Mas imagine você, si Gabriel la regarde se o Gabriel olha et dit, je sais maintenant comment faire. e diz, agora eu sei como eu tenho que Il vient fazer. vers moi, guic, 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 Ele guic, vem, guic, guic. Je vais le regarder comme eu vou ça. olhar para ele, Ah là 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 là, ça va pas bien se passer pour lui. não vai ficar muito bem pro lado dele. Alléluia. Aleluia. C'est pour ça que Paul a dit, Por isso que Paulo disse, grandissez quand même. cresçam. Dieu vous a appelé à grandir. Deus te chamou para crescer. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu ne te répond Por isso plus. que ao momento Deus não responde mais. Parce qu'il faut que tu grandisses Porque você tem que et crescer. que tu mûrisses E que você et que tu amadureça. apprennes à parler avec Que lui. você aprenda a falar com ele. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom de Glorificar o l'Éternel. nome do Senhor. Quand on est petit, c'est une chose. Quando estamos pequenos é uma coisa. Mais quand on grandit, Mas quando nous crescemos, devons développer une devemos intimité, desenvolver uma intimidade, une maturité dans la prière uma maturidade na pour que oração. Dieu puisse nous répondre. Para que Deus possa nos responder. C'est pour ça qu'il É y a por des isso chrétiens que tem muitos crentes, qui ont des années à l'église anos na igreja, et leurs prières ne sont pas e répondues. suas orações não são respondidas. Ah, la Bible dit, E a Bíblia diz, je veux vous répondre, eu vou vous mais responder, vous ne savez pas prier. mas vocês não sabem orar. Vous ne savez pas me demander. Vocês não sabem pedir. Alléluia. Aleluia. Regardez le papa quand il est un bébé. Olha o papai quando tem um bebê. Papa, donne-moi ça. Papai, me dê isso. Cela, Isso aqui c'est un bonbon, hein? é um bombom. Dis-moi s'il te plaît. Diz, por favor. S'il te plaît. Por favor. Mais il a déjà l'objet dans la main. Mas ele já tá com o objeto na mão. Il a l'intention de donner, hein? Ele tem a intenção de dar. Il veut que écouter. Ele só quer ouvir. Tu veux ça? Você quer isso? Hein? Ah, Dis-moi s'il te plaît. diz por favor. S'il te plaît. Oh, comme c'est Por favor. mignon. Ai, que lindo. Tiens. Toma. Le grand quand il vient. O grande quando ele vem. Papa, donne-moi ça. Pai, me dê isso aqui. Ça? Isso aqui? Il prend même pas dans la main. Parce Il nem qu'il sait pega na mão. il sait déjà qu'il va pas te Ele donner. já sabe que não vai te dar. Si tu savais demander, Se você soubesse pedir, j'allais te donner. eu te daria. Mais comme tu ne sais pas Mas demander, como você não sabe pedir, va apprendre à demander. Après, tu reviens me voir. vai aprender a pedir e depois volta. C'est comme ça dans le monde É spirituel. assim no mundo espiritual. Alléluia. Aleluia. Nous devons développer Devemos desenvolver une maturité dans uma notre prière. maturidade na oração. Nous devons grandir. dans Devemos cette prière. crescer. Nous devons apprendre à se communiquer et Devemos rentrer dans la présence aprender de Dieu. a nos comunicar e a entrar na presença Alléluia. do Senhor. Il est le roi des rois. Ele é o Rei dos Il est reis. le Seigneur des Ele é o seigneurs. Senhor dos Nous ne senhores. pouvons pas Não rester podemos ficar et grandir e crescer sans une intimité avec le sem Seigneur. uma intimidade com o Si Senhor. tu ne pries pas, Se você não ora, si tu ne développes pas une communion de prière avec se le você não Seigneur, desenvolve uma comunicação de tu oração, uma n'auras pas comunicação, l'intimité você avec não lui. terá intimidade com Ele. La prière, c'est une A communication. oração é uma comunicação. Qu'est-ce qui fait une communication entre un parent et un O enfant? que faz a comunicação entre um pai e o seu filho? Ça génère de l'apprentissage. Gera aprendizado. Et quand un enfant Quando a criança elle est dispersée, está dispersada, qu'elle n'a dispersa, pas une bonne éducation, que ela não tem uma boa educação, de suite le psychologue dit, logo o psicólogo il diz, n'y a pas de communication. não tem comunicação. Ah, les parents, Os vous pais, parlez pas à la maison. vocês não conversam em Ils casa. appellent l'enfant Eles chamam a criança et ils voient que l'enfant n'a pas e d'intimité. eles veem que a criança não tem La intimidade. maman est absente. A mãe é ausente, Le papa est o absent. pai é ausente. Donc comment va être cet Então enfant? como será essa Un criança? enfant qui n'a pas cette intimité Uma criança que não tem essa intimidade de conversation avec les de parents. conversa com os pais, Où le parent ne discute pas avec onde o l'enfant. pai não conversa com Et o l'enfant filho, ne discute pas avec les o filho não parents. conversa com o pai, Il y a un blocage. tem um bloqueio. Ça peut être l'enfant, Pode ser a criança, mais il n'y aura pas les caractéristiques de ses parents. mas não terá as características dos Parce seus qu'il n'y a pais, pas le dialogue. porque não tem o diálogo. Un chrétien Um qui crente grandit à l'église que cresce na igreja sans la prière, sem oração, qui vit une vie, que vive uma vida que par ce que les autres parlent, somente pelo que os outros falam, qui vit que le témoignage des autres, que vive somente o testemunho dos qui outros, vit que en train de demander, que prie só pour vive moi, pedindo, ore por mim, prie pour moi, ore por mim, prie pour moi. ore por mim. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Você não tem relação C'est com les Deus. autres qui ont des relations É avec os outros que Dieu. têm relação com Deus. C'est comme un enfant qui dit, É como uma criança que diz, parle pour moi, fala por mim, va demander pour moi. pede lá por mim. Tu n'auras jamais une
relation você de nunca terá confiance. uma relação de Si confiança. toi-même tu ne commences pas Se você mesmo não começar à t'engager, a te à comprometer, parler avec le Seigneur, a falar com o à Senhor, discuter avec a lui, conversar à com Ele, ouvrir ton cœur à a lui, abrir teu coração a dans le Ele, monde no spirituel, mundo espiritual, il faut que ça se passe comme ça. tem que acontecer Une assim. conversation, je parle, Uma conversa eu falo, mais j'écoute aussi. mas eu escuto também. Seigneur, Senhor, parle à mon cœur. fala com o meu coração. Révèle-toi à moi Revela-te a par mim, ta parole, pela tua palavra, par la prédication dans pela l'église. pregação, Senhor. Nous avons parlé Nós dans le falamos jeudi dernier. quinta passada. Priez pour moi, Ore por mim, dit Paul, diz Paulo, pour que je sois révélé de la parole de Dieu para que eu seja revelada a palavra et de je Deus. puisse vous parler des E que choses eu du possa Seigneur. falar das coisas do Donc Senhor. priez pour le pasteur. Então ore pelo Parce que la pastor. prière que vous faites chez vous, Porque a oração que vocês fazem em Dieu casa, peut vous répondre ici Deus quand je pode parle. responder aqui. C'est écrit dans la Bible. Está escrito na Bíblia. Alléluia. Alléluia. Dans le même Corinthien, No mesmo Coríntios. Alléluia. Dans le même Corinthiens 2, 14 dit, à partir du 14, quand vous allez suivre, il A dit, partir do 14, priez pour moi. ele diz: ore por mim. Alléluia. Donc je vous réponds. Então Deus responde. Mais il faut que vous arrêtez pour Aí você écouter. tem que parar para ouvir. Imaginez-vous, Imagine si você, votre enfant, se seu filho, il vient que pour demander. ele só vem pedir. Il arrive devant vous, E ele chega diante de il você, parle, il parle, il parle. fala, fala, No fala. moment que vous allez répondre, E quando você vai responder, il tourne le dos, il parle. ele vira as costas e vai embora. Une fois, Uma vez, 2 fois, 2 vezes, 3 fois, je suis à la porte. 3 vezes eu estou na porta. Quand il rentre pour parler avec moi, Quando je ele fais entra comme para ça. falar comigo, eu faço assim. Voilà. Je ferme la porte. Eu fecho a porta. Parce que tu vas parler, Porque você fala, mais tu vas écouter aussi. mas você também vai ouvir. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Le problème, c'est qu'on a pris des mauvaises habitudes. O problema é que pegamos maus costumes. Je veux déjà la réponse que Eu já j'attends quero a resposta que eu espero et je veux parler. e eu quero falar. Et je veux que Dieu me donne Eu quero que Deus me dê sans me parler. sem falar comigo. Alléluia. Aleluia. Vous qui avez des enfants, Vocês que têm filhos, quand vos enfants vous demandent quelque chose, quando os seus filhos pedem alguma coisa, quand vous allez le donner, quando você vai dar, il y a toujours un si. sempre tem um se. Écoute, Escuta, je veux te donner ce portable. eu vou te dar esse telefone. Mais Mas si l'enfant prend le portable et se a sort en criança courant pega o telefone e sai correndo, et n'écoute pas le qui vient après le mais, não escuta o que vem depois do mais, vous allez laisser l'enfant partir avec le portable. você vai deixar ele ir embora com o telefone? Qu'est-ce que vous allez faire? O que você vai fazer? Comme tu veux pas écouter, Como você não quer escutar, rends-moi le téléphone. me devolva o telefone. C'est naturel. É natural. C'est le Père qui est comme ça. É o pai que é assim. Alléluia. Aleluia. Dieu a dit utiliser cet exemple de père et fils Deus teve que usar esse exemplo de pai com o filho, parce que vous avez plus l'habitude du monde spirituel. porque vocês não têm mais o costume do mundo espiritual. Parce que la Bible dit Porque a Bíblia diz que l'homme que charnel o homem carnal ne comprend pas les choses não spirituelles. compreende as coisas espirituais. La Bible dit A Bíblia diz ce qui est né de o l'esprit que é nascido do est espírito esprit é espírito et va vivre dans e l'esprit. vai viver no Ce qui est né espírito. de la chair est O que é chair. nascido da carne é Est-ce carne. que vous comprenez maintenant Você compreende agora pourquoi on doit prier? porque devemos orar? Parce que c'est un autre monde. Porque é outro mundo. La prière, A oração c'est une relation é uma relação spirituelle espiritual avec ton Père com espirituel. teu pai espiritual. Alléluia. Aleluia. Il a des moyens de Ele tem communication. meios de Et c'est comunicação. pas ton portable. E não é pelo telefone. Et c'est pas ta lettre. Não é tua carta. Et c'est pas ton appel téléphonique. Não é tua chamada telefônica. Alléluia. Alléluia. Le moyen de communiquer avec le O Seigneur, meio de comunicar com o Senhor il y a un seul. só tem um. C'est entrer dans sa présence É entrar na sua dans presença, la prière. na oração. Si tu es un bon fils, Se você é um bom filho, tu veux parler avec ton Père você tous les quer jours. falar com seu pai. Imaginez-vous Imagine você que tout le matin, que todas as manhãs ton enfant, teu filho, il sort. ele sai. Il te dit pas bonjour quand il Ele sort. não te diz bom dia quando sai. Quand il rentre, il te dit pas bonjour. Quando ele entra, não te diz bom dia. Est-ce qu'il laisse d'être ton enfant? Ele deixa de ser seu filho? Non, Não. il est toujours ton enfant. Ele continua sendo seu filho. Mais est-ce qu'il aura ton estime? Mas ele terá seu Estime? estímulo? Hein? Non? Não.
est-ce qu'il aura ton respect? Ele terá o seu respeito. Quand il viendra te parler, tu sais déjà. Quando ele vem falar com você, você já sabe. Il a un intérêt. Ele quer alguma coisa, tem algum interesse. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. E muitos crentes é assim. Quand le chrétien commence à se rapprocher Quando de Dieu, o crente começa a se aproximar de Deus, Dieu le regarde comme ça. Deus já olha assim. Je sais déjà. Eu já sei. Il a besoin de quelque Ele chose. precisa de alguma coisa. Seigneur, tu m'aides. C'est pas comme ça? Não é assim? Est-ce que c'est ça que Dieu veut de toi? É isso que Deus quer de você? Alléluia. Ici, c'est la maison du Seigneur. Aqui é a casa do Senhor. Tu viens pour l'adorer, tu viens pour communiquer avec lui. Você vem para adorá-lo e comunicar com ele. Il n'est pas un simple Père. Ele não é um simples Il pai. est le roi des rois Ele et é o Seigneur. rei dos reis e senhor dos senhores. La Bible dit, A Bíblia diz: tout genou todo joelho fléchira se dobrará devant la présence de Dieu. diante da presença dele. Si tu n'as pas le courage de fléchir ton Se genou, aqui você não tem coragem de dobrar tu seu as joelho, honte de fléchir ton genou você tem devant le Seigneur, vergonha de dobrar o joelho, un jour ton genou va fléchir. um dia teu joelho se dobrará. Parce que tout genou Porque fléchira todo joelho se dobrará devant la présence du Seigneur. diante da presença do Senhor. Alléluia. Aleluia. Ah, mais Jésus va me comprendre. Hein. Ah, mas Je Jesus prie vai me assis. compreender, eu oro sentado. Et alors, E aí? il doit me comprendre E comme je aí, suis. ele tem que me entender como eu Si tu es sou. malade, ok. Se você está doente, ok. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz: prosternez-vous devant se prosterne le diante roi des rois, do Rei dos Reis le Seigneur des e do seigneurs. Senhor dos Senhores. Alléluia. Aleluia. La Bible dit, A Bíblia diz: tout genou, todo joelho, un jour, dia, va se fléchir. se dobrará. Alléluia. Aleluia. Que tu veuilles ou que tu veuilles Que pas. você queira ou não. Ben, commence à prendre l'habitude. Hein. Então comece a se acostumar. Parce qu'un jour, Porque dia tu le verras. você verá. Alléluia. Même Satan va fléchir le genou. Mesmo Satanás dobrará o joelho Alléluia. Et va dire, e vai dizer: tu es Dieu. Tu és Deus. Alléluia. Aleluia. Nous perdons cette habitude. Nós perdemos esse costume. Nous arrivons dans la maison du Seigneur. Chegamos na casa do Senhor, On veut plus não queremos se mais prosterner devant sa nos présence. prosternar diante da sua presença. La Bible dit, A Bíblia diz: ce lieu, esse lugar, cette maison, essa casa, la maison de mon Père, a casa do meu pai, est appelée é chamada maison de casa de prière. oração. Donc quand vous venez ici, Então quando você vem aqui, la première chose que vous devez faire, a primeira coisa que você tem que fazer, hein? Quand vous venez ici dans cette maison, quando você chegar aqui nessa casa, si cette maison, Jésus a dit, c'est pas se pasteur essa Etienne qui a casa, dit, Jesus disse, não foi pastor Xene que cette falou, maison est appelée maison de essa casa chamada casa de oração, minha filha. A casa de Deus é aqui. Aleluia. Glorifié soit le nom de glorificar o nome l'Éternel. do Senhor. C'est la maison de prière. Casa de oração. Donc vous venez ici pour faire quoi? Então você vem aqui para fazer o quê? Prier. Communiquer avec votre Père. Comunicar com seu pai. Et c'est quoi la prière? O que é oração? C'est une intimité. É uma intimidade. C'est une conversation. É uma conversa. Seigneur, Senhor, je prie, donc je dois écouter. eu oro, então tenho que escutar. Je commence à prier. Eu começo a orar. Quand je m'assois pour glorifier, Quando eu sento para que glorificar, le groupe de chant arrive, que o grupo de louvor chega, le Seigneur m'envoie le chant exact o Senhor me envia um hino exato, pour que je puisse déjà commencer à écouter la réponse de para que Dieu. eu já possa começar a escutar a resposta de Deus. Alléluia. Aleluia. Après, le Seigneur utilise les prédicateurs, Depois ele usa os pregadores, les témoignages, os testemunhos, la lecture de la a parole, leitura da palavra, la prédication a pregação et la communion continue. e a comunhão Et la continua. communication E continue. a comunicação Je ne continua. regarde plus qui est à côté de E eu não moi. olho mais quem está do meu Je lado. ne regarde plus mon portable. Não olho mais meu Il n'y a telefone. rien qui m'intéresse. Não tem nada que me Je suis en interessa. Eu communication estou em avec mon Père. comunicação com o Pai. Merci, papa. Obrigado, Et papai. je sors d'ici plein E de eu la saio présence daqui de Dieu. cheio da presença do Senhor. Alléluia. Aleluia. Mais si tu arrives ici Mas se você chega aqui pour regarder la robe de la sœur, para olhar a roupa da irmã, le vêtement du frère, a roupa do irmão,
Si quelqu'un arrive et te fait la bise, Se alguém chega e lhe beija, il m'a pas fait la bise. Hein. ah, ele não me beijou. Vous pensez que c'est pas sérieux? Vocês pensam que não é J'ai eu sério? quelqu'un qui est parti de l'église. Eu tive alguém que foi embora da Et igreja. après des jours, je cherche cette E personne. depois de dias eu procuro a pessoa. Elle m'a dit, je voulais pas te dire, E ela disse, eu não queria te falar, mais je veux te dire. mas eu vou te falar. Un tel m'a pas fait la bise. Tal fulano não me beijou. Je dis, c'est pas possible. Eu ma disse, sœur. não é possível, irmã. La sœur Aimée connaît ce qu'il A a irmã, personne. a irmã conhece quem é a pessoa. Mais comment? Non, elle m'a pas Mas fait la como? bise. Não, mas ela passou e não me beijou. Et donc, je ne veux plus dans cette église. Então eu não vou mais nessa igreja. Et jusqu'à maintenant, elle n'est pas revenue. E até hoje ela ainda não voltou. Je vais envoyer la sœur la donner la bise chez Eu elle. vou voltar, Madame, eu vou mandar a irmã fazer o beijão na casa dela. peut-être qu'elle va revenir. Talvez ela Parce qu'elle n'est volte, pas venue ici pour Jésus. porque ela não veio aqui por Jesus. Cette maison est appelée maison de Essa casa é chamada casa de prière. oração. Quand vous venez ici, la Quando première vocês chose que vous vêm devez aqui, a penser, primeira coisa que você tem que fazer c'est prier au Seigneur. é orar ao Senhor. Priez. Orar. Humiliez-vous. Se humilhe. C'est votre maison. É sua C'est la casa. maison de ton É a père. casa do teu pai. Tu viens parler avec ton Você vem père. falar com teu pai. Prends soin de tes mots. Cuida das tuas palavras. Prends soin de toi. Cuida de ti. Imagine-toi Imagine você. que tu es en train de parler avec ton fils Que você está falando com seu filho et tu es en train de lui parler quelque chose de sérieux. e você está falando algo de sério. Et il est là dans son portable. E aí tá aqui no seu telefone. Mhm, Uhum. mhm, Uhum. mhm. Sim. C'est là que je me souviens que j'ai fait du karaté un jour. É aí que eu lembro que eu fiz karatê um dia. Hey, ping! Le portable qui vole. O telefone que voa. Et j'ai dit, mais bon, il a volé. C'est un manque de respect É uma falta de respeito. quand tu es en Quando communication avec le você Seigneur está em comunicação com o Senhor. et que tu ne donnes pas toute l'attention qu'il Que mérite. você não dá toda a atenção que ele merece. Ou que tu le fais comme tu le veux. Ou quando você faz somente como você quer. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. C'est pour ça que les prières ne sont pas É por répondues. isso que as orações não são Parce respondidas. que je veux le faire comme je le veux. Porque eu quero fazer como eu quero. Je ne respecte pas mon Père. Não respeito meu pai. Donc la prière, Então a oração c'est une é communication uma comunicação dans le monde no spirituel. mundo espiritual. Je rentre dans le monde Eu spirituel. entro no mundo espiritual. Mais je discerne aussi toutes les choses qui sont Mas dans le eu monde discerno todas spirituel. as coisas que estão no mundo Je espiritual. comprends quand je grandis dans la Eu foi compreendo quando eu cresço que na je suis fé. une autorité Que spirituelle eu sou uma autoridade et que ma espiritual. victoire était gagnée dans la E que a minha croix vitória foi vencida na cruz. et que je suis déjà plus que E vainqueur. que eu já sou mais que Et vencedor. quand je marche dans le monde E quando spirituel, eu ando no mundo espiritual, le monde spirituel sait que o je mundo suis là. espiritual sabe que eu estou Et je ali. commence aussi Eu começo também à communiquer dans le monde a spirituel, comunicar no mundo mais espiritual. avec une autorité. Mas como autoridade. L'autorité que Dieu m'a A donnée. autoridade que Deus me deu. Je vous donne l'autorité, dit le Eu vos Seigneur. dou a autoridade do Senhor. Alléluia. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar na glória, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, o grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. E na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu sairá, destruindo a fonte
coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. Enquanto pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá vozes no céu que dirão: o reino viera ser do nosso Senhor, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, se prostrarão e adorarão a Ele, a Ele, a Ele. Eu não quero estar aqui quando a trombeta tocar, eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui eu não vou ficar, aqui eu não vou ficar. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvado, exaltado seja o teu nome. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Nós temos que nos preparar cada dia. Nós estamos preparados para a vida do Senhor. Essa pergunta que será feita: será que você está preparado para a vida do Senhor Jesus? Aleluia, louvado seja o nome dele. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Nous Senhor. sommes à la fin de notre programmation, Estamos no fim da nossa programação, mais je veux remercier à Dieu mas eu quero agradecer a Deus par la vie de la sœur Iris Pitarelli, pela vida da irmã Iris Pitarelli, Junior Marques, Poté Amoesi, Guanaël et son épouse, bien sûr, qui nous regarde, la sœur está Guanaël, nos olhando também, qui habite jusqu'à Fréjuste. que mora até Fréjuste. Ma sœur, que Dieu puisse te Que Deus bénir, possa te toi abençoar, et ta você famille, e a sua família, pour la gloire du Seigneur para a Jésus. glória do Senhor Jesus. Au nom de Jésus. À la sœur Edijane, Ipus de Viseu, je pense que c'est une église. É uma igreja. Arthur Alves, Fernando Everton, Ara Menezes, c'est la responsable des jeunes A responsável do jovem de la DDI de da Marseille, DDI Marseille, ensemble avec son mari aussi. junto com o seu marido também. Glorifié soit le nom Anderson, son mari qui s'appelle. Glorificado seja o nome do Senhor. O irmão Anderson, seu marido. Rachel Lopes, Israel Jardel
Israël, c'est un ami d'enfance. É um amigo de infância Il est du Brésil. que vem do Brasil. Il est du Brésil. Ele é do Brasil. Et il nous regarde depuis le Brésil. Que não olha desde o Brasil. Camboriú, je pense qu'il est là-bas. Camboriú Léonard de Kopke, c'est notre diacre. é o nosso diácono, Alléluia, avec son épouse Mireille. com a sua esposa Que Mirelle. Dieu l'a béni avec une super Que idée. Deus possa lhe abençoar com uma... Que Dieu l'a Que béni Deus lhe abençoou com avec super idée. uma boa ideia. Elle a construit des masques Ela construiu máscara sur la norme européenne sobre a norma europeia qui peut protéger des virus. que pode proteger dos vírus. Alléluia. Et Alléluia. elle est en train de vendre dans son réseau internet. E ela está vendendo nas redes Que sociais. Dieu puisse la bénir. Que Deus possa lhe abençoar. Ellen Correa, c'est la fille du pasteur Marcel. Hein? É a filha do pastor Marcelo, Gonçalves Neles, Oliveira Melo, Josiane Mara, Eliane Assis, Ida Rodrigues de Nimes, de Nime, Line Nunes, et le frère Iouri aussi, c'est son épouse. Silene Nunes et son épouse Yuri, c'est les musiciens de l'église. são os músicos da Et igreja. la sœur Silene, E a irmã Silene, c'est la deuxième trésorière segunda tesoureira. et aussi la réceptionniste de notre E a temple. recepcionista do nosso Gloire à templo. Dieu pour ta vie, ma Glória a sœur. Deus pela sua Que vida, Dieu minha puisse te irmã. Que bénir. Deus possa te Marcia abençoar. Miranda, Stéphanie, c'est mon enfant. Stefanie, minha filha. C'est ma fille. Que Dieu te bénisse, ma Que fille. Deus possa te abençoar. Roberta de Oliveira. Francine Santos, c'est la missionnaire Francine Missionária Francine. de Nantes avec Nantes. le missionnaire Com o Poté. missionário Potê. Nantes est à l'écoute de notre Que estão programmation. à escuta do nosso programação. Edilene Brito, Rose Santana, Francescini Pierre, Cléonice Fontenelle, Alléluia, Cléonice, Elisabeth Santos, Gabriel Franklin. Que Dieu puisse bénir Que Deus possa à abençoar tous ceux qui nous ont accompagnés a aujourd'hui, todos que nos acompanharam à tous ceux qui hoje. étaient en direct, Estavam no direct. même avec toute la difficulté. Até com toda a dificuldade. Le pasteur Charlet aussi, O pastor Charlie também. qui est de Que Portugal, é de Portugal. ADDI Portugal en direct avec nous. ADDI Portugal, que está direto conosco. Dis que Dieu vous bénisse. Que Deus possa vos abençoar. Et tous ceux que j'ai pas cité le nom, E tudo que eu não nomeei o nome, je vais prier pour vous. eu vou orar por você. Seigneur Jésus, Senhor Jesus. bénis ton peuple, Seigneur, Abençoa o teu povo qui est, Seigneur, en train de se nourrir, que está Seigneur, se alimentando de ta parole da tua par palavra les réseaux sociaux. pela rede social. Mais ils ont hâte, Seigneur, Mas tem, Senhor, hábito hâte de retourner à ta de maison. voltar à tua casa. Ils ont envie de retourner à la Vontade maison. de voltar. Père Pai éternel, eterno, viens à notre secours. venha a nosso socorro. Viens à notre secours, Venha a Seigneur, nosso socorro et aide-nous, e Seigneur, nos ajuda dans ce moment nesse difficile. momento difícil. Père, Pai, que cette maladie que essa doença n'atteigne aucun de nos não frères. atinge nenhum dos nossos Que irmãos. cette maladie, Que Seigneur, essa doença ne puisse pas, Seigneur não Dieu, possa, Senhor, atteindre aucun de tes enfants. atingir nenhum dos teus Au filhos. nom de ton Fils Em nome do Jésus-Christ. teu Filho Jesus Père Cristo. éternel, Pai eterno, je prie aussi, Seigneur, eu oro pour também tout le corps médical. todo o corpo medical. Seigneur, les médecins qui sont devant ce Os combat, médicos que estão na frente. aide-le, Père. Ajuda, Senhor. Aide-le. Ajuda. Nous avons parlé sur la prière. Falamos sobre a oração. Nous avons parlé sur la puissance de la Sobre prière. o poder da oração. Nous avons parlé, Seigneur, que qui prie a une intimité E avec quem toi. ora tem uma intimidade Donc com o nous Senhor. savons, Seigneur Dieu, Então sabemos que nous sommes petits, que Seigneur, somos pequenos, mais nous sommes tes enfants mas somos teus et nous filhos. avons une intimité E avec toi. temos uma intimidade contigo. Nous avons une intimité avec toi, Uma Seigneur. intimidade contigo. Seigneur Jésus, Senhor Jesus. c'est sur cette intimité É sobre essa intimidade. de enfant de filho, et père pai, que nous clamons, que Seigneur, clamamos pour tout le corps para médical todo o corpo medical de la France, da França, Seigneur, qui sont en train de se battre que estão lutando pour sauver des vies. para salvar vidas. Les infirmiers, Os Seigneur, enfermeiros, les brancardiers, Seigneur, os bancadeiros, les pompiers, Seigneur, os bombeiros, les paramédicales, os Seigneur, paramédicos, tous ceux qui sont en train de se battre, todos que estão lutando, aide-le, ajuda, donne la force, Seigneur. dai força. Seigneur, Senhor, il y a ceux qui ne peuvent plus attendre tem esse que não pode mais esperar pour les médecins. para os médicos. Seigneur, Senhor, parce que les médecins
médecins, Seigneur, Porque os sont en train de prioriser, Seigneur estão Dieu, priorizando ceux qui ont plus de force. esse que tem mais Mais força. tu es notre force. Mas tu é a Je nossa prie força. maintenant, E Seigneur, eu oro agora pour les amis de ceux qui nous regardent, para os amigos desses que estão nos qui sont olhando, malades que estão maintenant. doentes. Je prie aussi pour cette vie E qui eu nous oro também écoute, para essa vida que está nos qui est escutando, malade que maintenant. está doente. Peut-être qu'elle ne croit plus en rien Pode du ser tout. que ela não acredite mais em nada, Mais tu as permis, Seigneur, mas tu permitiu qu'elle ouvre, Seigneur que Dieu, ela abre notre Facebook, o nosso Facebook, notre canal. nosso canal. Seigneur, je prie pour cette vie Eu maintenant oro para essa vida qui m'écoute. que está me Et escutando. j'ordonne maintenant E eu ordeno maladie, doença, que tu puisses sortir de ce que tu corps possa sair desse corpo maintenant, agora. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Que tu Cristo. sois guéri Que tu esteja par la curado puissance pelo poder du nom de do nome de Jésus-Christ. Jesus Et que Cristo. tu vas te lever. E que tu vai te Et que cette levantar maladie dessa doença. n'aura plus d'effet sur ta Não vai vie. ter mais efeito. Je sobre déclare ti. ça. E eu declaro. Et j'ordonne E eu ordeno. au nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Père éternel, Pai eterno, donne la sagesse. dá-lhe força, Seigneur, sabedoria, donne la sagesse dá sabedoria à nos ao gouverneurs nosso pour qu'ils governo, puissent prendre la bonne para que eles décision. possam pegar a boa Ne laisse decisão. pas, Seigneur Dieu. Não deixa, Ne laisse pas, não Seigneur Dieu, deixa que les gens avec des mauvaises intentions que as pessoas com mal intenções viennent, Seigneur, venham perturber le cœur perturbar os de corações notre gouverneur, do nosso governo, de nos do gouverneurs, nosso governo, pour qu'ils puissent prendre une mauvaise que décision. não possa pegar uma mal Au decisão. nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus. bénis ton peuple, Abençoa o teu bénis povo. ta nation. Abençoa a tua Au nação. nom de Jésus-Christ. Em nome de Je Jesus te prie Cristo. aussi, E Seigneur, eu oro também pour tous ceux qui travaillent para todos que dans la trabalham sécurité, na segurança, dans la police, na Seigneur Dieu. polícia. Garde chacun d'eux. Guarda cada Seigneur, ils sont sujets, Seigneur, Eles são submetidos à ce virus, Seigneur, a esse vírus parce qu'ils sont dans la rue. porque eles estão na Mais ils rua. ont des enfants, Mas tem filhos, ils ont de la eles famille, têm et família. ils travaillent pour notre E eles sécurité. trabalham para a nossa Ils segurança. sont en guerre, Eles Père. estão em guerra. Protège-le, Protege. garde-le, Guarda. viens à leur secours. Venha ao vosso. Ton église est en train de A tua prier. igreja está Ton orando. église est en train de Elas demander. estão pedindo. Au nom de ton Em Fils nome de Jesus Jésus-Christ. Cristo. Père Pai éternel, eterno, chaque pasteur, cada pastor, chaque ministère, cada ministério, chaque église, Seigneur, cada qui igreja a fermé leurs portes, Seigneur Dieu. fechou as suas Et portas. tu sais bien, E Seigneur, tu sabes, que Senhor, maintenant, que Seigneur, agora l'ennemi va se battre o inimigo vai pour lutar qu'ils ne puissent pas, Seigneur Dieu, para não poder payer leur loyer. pagar o seu aluguel. Mais tu sais bien, Seigneur, Mas tu sabes, que Senhor, tu demandes la que fidélité. tu pede fidelidade. Je te prie, Seigneur, E eu oro, pour Senhor, tous ceux qui ont pris leur para enveloppe todo que pegou seu envelope et qui ont mis leur offrande. e colocar a sua oferta. Je prie pour cette Eu oro offrande. para essa oferta. Parce que cette offrande est en train d'être gardée que ela está sendo guardada pour à présenter à l'église para apresentar na igreja ou pour amener dans la ou banque para levar para o banco quand l'heure sera venue. quando a hora chegar. Mais je te demande, Seigneur, Mas eu te peço, que tu viennes Senhor, bénir que tu venha abençoar cette dîme, Seigneur. esse dízimo, Bénir cette offrande. abençoa essa oferta. Seigneur, tous ceux qui sont en train d'entrer dans l'Internet Todo que estão entrando na internet pour faire le dépôt de leur dîme, para fazer o depósito do je seu bénis cette dîme eu abençoo au Senhor, nom de Jésus-Christ. em nome de Et je Jesus déclare, Cristo. Seigneur E Dieu, eu declaro que le dévorateur que o devorador disparaisse desapareça de leur vie. da vossa Au vida, nom de em nome de Jésus-Christ. Jesus. Donne une semaine de paix. Dá uma semana de paz. Donne, Seigneur Dieu aussi, Seigneur Dá Dieu, também, Senhor, ta grâce tua graça à les frères qui vont faire, Seigneur Dieu, aos irmãos que vão la fazer programmation a maintenant. programação agora. Le pasteur, le missionnaire de Nîmes, Seigneur. O missionário de Nîmes, Le missionnaire Fernando, o missionário qui va Fernando, commencer sa que programmation vai à 18 começar a heures. sua programação. Seigneur, que ce soit une bénédiction Que pour seja ton uma église. bênção, Senhor. Jusqu'après, Seigneur E Dieu. logo após, Belgique va commencer aussi. Bélgica vai começar. Après, Seigneur, Paris aussi. Paris Que também. chacun, Seigneur Que Dieu, cada qui s'engage que se à amener la engajaram, parole de Dieu, comprometeram a levar a palavra qui soit de béni Deus, par toi. seja abençoado. Garde, Seigneur, et Guarda. bénis cette parole. E abençoa. Au nom de ton Fils Em nome do Jésus-Christ. teu filho Jesus La Cristo. Guyane française aussi, Seigneur, Guiana francesa, qui va transmettre, que Seigneur vai Dieu, transmitir à minuit-heure de France. à meia-noite, Seigneur, hors de Senhor, France, Seigneur. fora da França. Hors heure de France. Hora da França. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Que tu Dieu, possa, Senhor, bénir ce programme. abençoar essa Et que programação. demain, E Seigneur, que amanhã, à 16h, 16 nous horas, puissions être ici possamos estar aqui, pour glorifier ton nom. glorificando o teu nome, Pour glorifier ton para nom pour toujours. glorificar o teu nome. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous d'aujourd'hui et pour toujours. Et le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.